demorando um pouquinho aqui a gravação no Google Meet, mas no OBS eu já iniciei minha gravação. Por que eu estou usando esse esquema? Porque no Google Meet, quando a gente está gravando, ele cria uma imagem do lado do apresentador. Então ele ocupa um pouquinho da tela com essa imagem. E eu não consegui resolver isso. Eu acho que não tem como. Esse é um formato das gravações do Google Meet. E na gravação que eu faço do OBS, não. A minha tela todinha vai estar disponível para vocês. A minha imagem é só uma imagem aqui do lado que eu posso depois excluir, né, se eu quiser. Um outro esquema que eu consigo aqui no Google, nesse esquema do OBS, é se eu precisar fazer algum rascunho, ó, eu tenho uma tela aqui que eu consigo ligar e desligar. Além da minha lousa também, né, da minha mesa digitalizadora aqui também, que eu consigo compartilhar a tela toda, então eu não perco espaço quando eu estou gravando para vocês. Certo? Então, como é a primeira aula aqui, né? Eu quero aproveitar para a gente conversar um pouquinho, discutir, né? Vocês acabaram, alguns estão fazendo a disciplina novamente, mas a grande maioria, eu acho que é a primeira vez que está fazendo a disciplina, não é isso? Como é que a gente vai interagir nessa aula, pessoal? Eu vou pedir para vocês, vocês podem escrever aqui no chat, tá? Então, algumas perguntas que eu faço, vocês podem escrever no chat, ou então podem ligar o microfone também e falar, né? Esse segundo modo, acho que talvez não seja o melhor, porque pode criar, se todo mundo ligar o microfone e começar a falar ao mesmo tempo, aí fica complicado, né? Gera muito ruído. Então, o esquema aqui de escrever no chat, eu acho que deve ser o preferencial. Agora, se vocês escreveram e eu não respondi, não atendi, não vi, né? Então, vocês podem ligar o microfone e falar. Bem, não me atrapalha não, tá certo? Então, assim, como é a turma do primeiro período, principalmente, eu vou me apresentar, né? Talvez vocês não me conhecem. Meu nome é Luiz Eduardo. Eu, junto com o professor Bressan, né, que vocês já tiveram aula, vão ser responsáveis pela disciplina de AEDS 1, que é a disciplina de... AEDS é uma sigla, né? Algoritmos e Estrutura de Dados. Vocês vão ter 3 disciplinas, né, em que são apresentados fundamentos na área de programação e técnicas de programação, principalmente. Então, AEDS 1 é essa primeira disciplina, a gente vai falar sobre algoritmos e programação, principalmente. Na AEDS 2, vocês vão ver estrutura de dados, né, 1 e 2, basicamente. E a AEDS 3, vocês vão ver técnicas mais avançadas, né, que é algoritmos de grafos e etc. Tá certo? Essa disciplina e a próxima, vocês vão ter mais de um professor, né, a carga horária é bem grande. A terceira disciplina, a AEDS 3, pode ser que tenha 2 professores também, né? Normalmente, essas disciplinas a gente dividiu a parte de teoria e a parte de prática, né? Então, a parte de teoria, por exemplo, de AEDS 1 ficou com o professor Bressan. E a parte de prática, né, programação, ficou sob a minha responsabilidade, tá? Falar mais um pouquinho sobre mim, né? Eu tô desde o início do curso, né? Esse curso iniciou em 2006, então eu passei no primeiro concurso, eu e o professor Eliseu, não sei se vocês já tiveram aula com ele. Ele também atualmente é o coordenador do curso, tá? Eu já fui coordenador, né? Eu já assumi várias outras funções aí. Atualmente, eu estou como professor nessa disciplina e participo, né, do colegiado não, participo da comissão de TCC, tá, no curso. Minha formação, eu sou bacharel em ciência da computação, fiz mestrado em computação e doutorado, né? O mestrado foi em processamento de imagem, o doutorado em IA, né, inteligência artificial, na parte de otimização, tá? Inteligência artificial tem várias fronteiras, tá, pessoal? Otimização é uma delas. E a gente tem outras, né? Atualmente, né, eu trabalho no curso com disciplinas na área de fundamento, principalmente. Então, as disciplinas que eu tenho essa, né? Nesse semestre eu estou oferecendo também a disciplina de programação lógica e tem uma outra disciplina que é processamento de imagem. No outro, em semestre par, eu tenho uma disciplina com carga horária maior, que é a disciplina de teoria de linguagem e compilador, tá? E se houver oportunidade, vou oferecer alguma mutativa também. Então, basicamente, são essas disciplinas que vocês terão comigo no curso, né? A grande maioria delas é disciplina de fundamento. Eu acho que a disciplina de processamento de imagem que é classificada como disciplina de tecnologia, né, no curso, certo? O ambiente que a gente vai usar é esse daqui, o Moodle, né? Eu mandei um e-mail para vocês receberam esse e-mail, não foi? O Rafael levantou a mão. Se quiser ligar teu microfone e falar, ou então escrever aqui no chat, Rafael, pode ligar. Ah, não, você deve ter clicado sem querer, porque você ele levantou e abaixou, né? Então tá. Se quiserem falar, pessoal, pode me interromper na hora que quiser, tá? Eu não tô... eu tento depois
O Daniel escreveu, eu estou ouvindo ele, mas o professor não. Ah, tá, só um minuto. Desculpa, pessoal. Eu sei o que foi. É que para não dar o eco, eu tenho que colocar aqui o fone. Desculpa. Pode falar agora. Desculpa, eu desliguei aqui. Não, não era o fone, não. O Rafael está perguntando se a disciplina é optativa. Não, a disciplina é obrigatória no curso. Ela faz parte da carga horária normal, tá? Disciplina de processamento de imagem. Eu não estava ouvindo porque eu estava sem o fone, eu tinha tirado o fone do meu ouvido, agora eu liguei, tá? Então podem falar se for o caso. Então vocês viram, né? Eu dei uma série de explicações, assim, eu fui bem didático, porque imagino que vocês estão chegando agora, então tem tudo para vocês vai ser novidade. Então eu tentei deixar bem claro, né, como é que vai funcionar. Né? Então a primeira coisa que eu deixei ali é qual que é a sala que a gente usar para a webconferência, é essa. E outra coisa que eu procurei deixar bem claro também é a sala de aula virtual que nós vamos usar, que é essa sala aqui chamada a sala dentro do Moodle acadêmico. Eu deixei até o link para vocês. Vocês conseguiram acessar esse espaço no Moodle? Eu deixei as instruções lá, não sei se ficaram muito claras. Sim? Então, de qualquer forma, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai fazer para entrar aqui no Moodle, tá? Eu vou sair, tá? Para poder entrar de novo, para mostrar para vocês como é que é. Então, vocês têm um link direto, né? Que eu deixei na mensagem. O Vinícius está dizendo que não recebeu o e-mail. Vinícius, imagino que seja o seguinte. Tá, não recebeu. Eu vou mandar de novo. Eu vou reenviar. O Luca também não. Quem mais não recebeu esse e-mail? Eu também não recebi. A Janiele. Tá. O que pode acontecer é o seguinte. Esse e-mail eu mandei na lista de e-mails que está no sistema acadêmico. O Augusto recebeu hoje de manhã. O Vinícius também não recebeu. O Gabriel também não recebeu. O que acontece é o seguinte. Essa lista do sistema acadêmico está sendo atualizada toda semana, de acordo com que as chamadas estão ocorrendo. Então, eventualmente, eu mandei num dia em que vocês não estavam na lista ainda. A mensagem é enviada para o e-mail que está cadastrado no sistema acadêmico, tá? Então, eu não sei qual que é a mensagem, né? Mas como é que vocês chegaram nessa sala aqui? Foi nessa sala no Google Meet. Alguém que não recebeu a mensagem pelo Moodle. Ah, tá. Então, vocês já sabiam como chegar no Moodle, né? Essa que foi a minha preocupação. Como é que a gente ia se encontrar pela primeira vez. Então, se vocês já sabem como é que entra no Moodle, então não tem problema, né? Então, aqui, ó, vocês têm lá acesso dentro do Moodle, clicou aqui, aí vocês vão entrar com login e senha, que é o mesmo do sistema acadêmico, né? Quando acessar, para vocês vai aparecer as matérias, né? Os cursos que vocês estão vinculados, né? Essa página que vocês tem como personalizar, né? Como usuários, né? Então, essa é a primeira página. No Moodle, pessoal, vocês têm a opção de editar o perfil de vocês também, tá? Então, o meu perfil, por exemplo, não está editado aqui. Eu vou colocar... tá sim, só que não está aparecendo aqui agora. Não sei por quê. Eu já editei essa foto, tanto que está aqui uma imagem. Então, no perfil... É interessante vocês colocarem aqui, editar o perfil, né, para poder colocar, contar um pouquinho sobre vocês, colocar uma foto, né? Isso tudo é como se fosse uma apresentação inicial que vocês fazem para os colegas, inclusive, né? Nesse momento de pandemia que a gente não tem encontro ainda presencial, é interessante que vocês se apresentem para todo mundo, né? Então, editar perfil é uma das primeiras operações aqui que eu peço para que vocês realizem, certo? O painel é a página inicial, onde vocês vão encontrar, né, as matérias, as disciplinas nas quais vocês estão vinculados, né? No caso, vai aparecer aqui para mim as disciplinas que eu sou responsável, né? Os vínculos que eu tenho são as disciplinas que eu sou responsável. Para vocês vai aparecer as disciplinas que vocês estão matriculados, certo? A vinculação é feita automaticamente, tá? A partir do momento que vocês estão matriculados, tem lá as disciplinas que vocês estão matriculados e aí as disciplinas são criadas no Moodle e vocês já estão vinculados automaticamente. Os professores, a gente tem duas alternativas aqui como ambiente virtual, como sala virtual, ou Moodle ou Classroom, tá? Do Google. Eu optei pelo Moodle porque o Moodle é uma plataforma especialmente voltada para educação à distância. Então, tem uma série de recursos que eu vou usar aqui e que eu quero mostrar aqui para você. Tá? Então, para entrar na sala, clicar aqui, ó, em AEDS, né, 2021. Quando clica na sala, aí vai aparecer aqui esse espaço conforme eu e o professor Bressan estamos organizando. Tá? Então, tem essa apresentação inicial aqui, em que eu faço duas boas-vindas, etc. Tá? Sempre vai aparecer na hora que vocês entrarem aqui, né? Os avisos, nós temos um fórum de avisos, é como se fosse um quadro de aviso, uma sala de aula normal, tá? Então,
Aqui o Bressan já publicou alguma coisa para vocês, e vocês podem criar top também, né? É basicamente isso, certo? E nós temos aqui o programa de ensino que eu publiquei, que é o que a gente aprovou para esse semestre, tá? Então tá aqui como é que vão ser as avaliações, qual que é o peso de cada uma delas, né? E etc, tá? Qual que é a bibliografia que a gente vai utilizar, e etc, né? E aí, pessoal, eu criei duas abas aqui, né? Uma aba em que o professor Bressan vai colocar o material dele, né? Se ele optar por usar o Moodle, eu não sei. E aqui o meu espaço, ó, que é a aba de programação, tá? Então, nesse espaço eu já publiquei algumas coisas, né? Nesse espaço aqui, vocês vão ter acesso à parte prática de algoritmos, estrutura de dados. Vocês aprenderão a primeira linguagem de programação, né? A gente elegeu aqui a disciplina, a linguagem chamada linguagem C, tá? Por quê? Poderíamos usar outra? Poderíamos. Outros cursos de graduação utilizam outras linguagens? Sim, tá? Mas por que a gente escolheu a linguagem C? Porque ela é quase um dialeto hoje. A grande maioria da linguagem utilizam uma ideia, né? Várias estruturas parecidas com C, tá? Então, e ela é uma linguagem mais básica, né? Então, e a gente vai usar no curso em vários momentos essa e outras linguagens, né? A linguagem, pessoal, vamos entender como se fosse uma ferramenta para resolver problemas de programação. Então, vamos imaginar como sendo um alicate, como sendo uma chave de fenda, como sendo um martelo, né? Para cada problema, nós temos uma ferramenta que é mais apropriada, certo? A linguagem em si é como se fosse um canivete suíço, né? É multiuso, ela serve para muita coisa, né? A gente tem algumas linguagens que são mais específicas, né? São mais apropriadas para determinados problemas. A linguagem em si não, ela é de uso geral. E ela é bem básica, né? Então, a gente talvez não tenha tantos recursos gráficos e outros recursos que a gente tem em outra linguagem, né? A gente vai fazer coisas bem básicas de início, né? E ela dá uma liberdade muito grande para a programação, que eu vou discutir com vocês no decorrer do curso. Ela é muito utilizada para o desenvolvimento de software base. Então, a gente tem sistemas operacionais implementados no C, linguagem de programação, biblioteca de rotina, jogos, né? Tem bibliotecas de jogos. Quando você quer que a parte de C seja uma parte do teu código fique mais rápido, né? Você normalmente implementa e codifica usando a linguagem C. Marx está dizendo aqui que é tipo a mãe da linguagem. Não, a gente tem uma linguagem, tem um histórico, né, que eu vou até apresentar para vocês na primeira aula, uma das primeiras aulas, o desenvolvimento das linguagens, né? A linguagem C, ela aparece lá em 1970, mais ou menos, né? Ela surge, a motivação da linguagem C foi ser uma linguagem para ser usada no desenvolvimento de um sistema operacional chamado Unix, né? O Linux é uma versão do Unix, vamos pensar assim, tá? A linguagem C surgiu com esse intuito. E a partir daí foi desenvolvendo. E a partir dela surgiram outros paradigmas, né? Então, depois da linguagem C, surgiu um paradigma chamado orientação a objeto. E surgiu uma versão de C orientada a objeto, que é o C++, tá? Que incorpora tudo que a gente tem em linguagem C e mais a parte de orientação a objeto. Tá? Então, vocês vão ver, tem outras versões de C. Tem uma versão de C chamada C#, que é um C, na verdade não é muito C, é mais Java do que C, né? Desenvolvido pela Microsoft, que é muito usado, né, no mercado, etc. Vocês vão ver, quando a linguagem que a gente tem disponível é muito grande. Não dá para a gente falar num curso de graduação sobre todas. Então, ao invés de dar o peixe para vocês, pessoal, a filosofia no curso da Unifal é ensinar vocês a pescarem, tá? Então, tem várias linguagens que a gente não vai apresentar para vocês explicitamente. Ela vai aparecer como ferramenta no curso. E aí a gente vai motivá-los a aprender essa linguagem. Por quê? Porque as linguagens, elas vão evoluindo e vão surgindo, etc. Então, se a gente fechar num grupo de linguagem e falar, essas são as linguagens que vocês têm que aprender, pronto, acabou, nós vamos estar sendo desonestos, porque o mercado de trabalho vai pedir para vocês conhecimento de linguagens que eventualmente vocês não viram no curso. Mas se vocês aprenderem a aprender linguagem, aprender sobre programação, isso não vai ser um problema. Quer dizer, em questão de uma semana, vocês já vão estar aptos a trabalhar com outras ferramentas sem muito problema. Tá? Então, essa que é a filosofia. A linguagem C é a primeira, mas vocês vão ver várias outras, né? E professores vão adotar outros paradigmas aí, né, no decorrer do curso, tá? E aí tem uma provocação aqui logo no início, tá? Isso daqui, ó, é uma placa que estava numa empresa que vendia, que desenvolve jogos. Essa EA aqui é uma empresa, né, que desenvolve jogos. Quem gosta de jogos aqui já deve ter visto essa marca aqui em algum joguinho, não é isso? Ela pegou e colocou no outdoor, ó, essa placa aqui, né?
alguém vai olhar e vai falar, poxa, mas o que significa isso? Um programador C teria essa curiosidade aqui, ó, quer ver? Peraí, só um minuto. Um programador C, ele teria a ideia de pegar essa imagem, certo? E criar uma variável com isso daqui. Ele teria identificado, opa, isso daqui é uma variável string, um literal. Se eu pegar isso e digitar e mandar mostrar o que está nele, o que será que vai aparecer? Então, se ele fizer isso... Oi? Ah, obrigado. É verdade. Eu saí olhando, eu estou digitando e olhando ali a imagem. Obrigado. É que aí a mensagem não ia aparecer certinho. Ó, então peguei aquela... Não, na verdade eu errei, viu? Quem falou que eu estava isso para prestar atenção não foi, não. É que eu estou falando e digitando, aí vira uma bagunça. Então, vamos lá, 78, 111, 119, 32, 72, 105, 114, 105, 110, 103 e 0. Agora tá certo, tá? Então, se a pessoa digitou isso daqui e fez isso, ó, quer ver? Eu estou fazendo uma mágica aqui, não estou explicando. Quem já viu a linguagem C, né? Deve ter alguns aí que têm experiência, estão sabendo o que eu estou fazendo, né? Mas eu não estou explicando nada ainda sobre a linguagem que vocês vão aprender, né? Quem fez isso e mandou executar, né? Obteve como resposta aqui, ó, esse texto, tá vendo? Que traduzido em inglês significa estamos contratando, agora contratando, né? Certo? Ou seja, pessoal, essa placa aqui era direcionada para quem conhecia C, quem conseguiu identificar isso aqui com a variável em linguagem C, tá? Nós não vamos programar desse jeito aqui. Aqui, na verdade, a imagem está escondida, né? Ele teria o mesmo resultado se tivesse colocado o texto, né? Agora contratando, mas aí a pessoa poderia entender. O que está escrito aqui está usando um esquema de codificação para símbolos chamado codificação ASCII. Nós vamos ver como é que isso funciona, né? No computador, as coisas estão codificadas, né? Quando a gente guarda no computador, a gente está codificando, a gente está transformando, representando coisas que a gente tem no mundo real em informação, né? Para poder ser armazenada. Então, símbolos, de uma geral, são codificados usando essa codificação ASCII. 78 aqui é a letra N maiúscula. 111 é o código ASCII da letra O minúscula, tá? Nós vamos ver isso. Eu vou falar sobre isso. Como é que a gente representa, como é que as coisas são codificadas, etc e tal, né? Mas isso, eu ponho isso daqui e fica pregado na minha sala com o intuito de motivá-los, né? Para mostrar, olha, essa linguagem que vocês vão aprender aqui no curso, linguagem C, né? Vai dar a oportunidade de vocês entenderem, por exemplo, né, que essa mensagem que se refere a uma variável, né, literal dentro da linguagem C, se vocês mostrarem o que está escrito dele, vocês vão entender que essa empresa de jogos está contratando. Se você é um programador C e entendeu essa mensagem codificada, você é um potencial candidato para essa vaga aqui nessa empresa de jogos, tá? Mas é para motivá-los. É óbvio, eu fiz uma mágica aqui, né, que até as primeiras aulas vocês vão começar a entender o que significa, certo? Eu vou explicar para vocês como instalar esse ambiente, como é que a gente vai digitar os programas, como é que a gente vai compilar, o que é compilação, o que é programa, o que é entrada do programa, o que é saída do programa, tá? Isso tudo é o que a gente vai discutir durante o curso todo. Essa é a ideia. Na verdade, o curso, a disciplina está dividida na parte prática, que é o que a gente vai fazer aqui, né? E na parte de lógica, né? Ou teórica, que é o que o professor Bressan vai desenvolver com vocês, tá? Então, o Bressan, ele vai motivá-los, né, a desenvolver lógica, né, lógica de programação, mas sem preocupar com linguagem de programação. Transformar o algoritmo que vocês vão escrever com Bressan em programa de computador para poder ser executado num computador, né, aquele algoritmo, aquela sequência de passos que vocês pensaram lá para resolver o problema, em lógica de programa, é o que a gente vai fazer nessa parte da disciplina comigo, tá? Essa aqui é a ideia, tá bem? Então é isso que a gente vai fazer aqui, né? Em sequência aqui, o material do curso que a gente vai usar. Eu tenho aqui, né, uma coisa que a gente tem que fazer, tá, pessoal? É apresentar para vocês como é que esse curso vai ser, como é que vai ser a avaliação, qual que é a programação, né? Então essa programação eu tô fazendo usando esse modelo aqui, que eu achei mais prático, tá? Os professores vão apresentar a vocês programações usando outros formatos. Então o que eu fiz aqui, ó? Isso daqui é como se fosse um checklist, tá? Uma programação mesmo. Como é que a gente faz uma programação?
programação de aulas, né? Um planejamento de aulas. Eu tenho que colocar datas, colocar o que eu pretendo desenvolver, né? Então é o contrato de trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Então na aula de hoje, 26 de 5 de 21, eu tenho aqui a apresentação da disciplina, é o que nós estamos fazendo. Na aula de amanhã eu vou fazer a introdução à linguagem C. Aí eu vou começar a explicar a vocês a linguagem que a gente vai aprender nesse curso, tá? Então aqui, cada aula e o conteúdo que eu pretendo desenvolver, né? É um planejamento. Planejamento a gente faz, mas nem sempre a gente consegue realizar exatamente do jeito que foi planejado. Eventualmente eu vou gastar uma aula a mais para falar sobre tipo de dados, por exemplo. Então eu vou invadir um pouquinho a aula do dia 9. Mas, no final da história, né, todo esse conteúdo aqui, que faz parte da ementa da disciplina de AEDS, eu pretendo desenvolver. Então tem como regular, se eu tenho que adiantar ou, né, correr um pouquinho com a matéria, ou posso explicar melhor, né, em função desse planejamento que eu estou apresentando aqui para você, tudo bem? As aulas síncronas, segundo a norma, né, do ensino remoto emergencial, eu não tenho como obrigá-los a assistir, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa aula nos horários, né? Todos os dias aqui, de 10 ao meio-dia, eu vou estar dando essas aulas, né? Aulas síncronas. Os conteúdos vão ser apresentados de forma assim. Só que, terminada a aula, a gravação eu vou publicar, né? E vai estar disponível para aqueles que não assistiram ou quem quiser assistir de novo, bem? Agora, eu tenho como cobrar presença de vocês nesse curso online. Alguém vai falar, mas como? Se eu não estou exigindo aula síncrona. Vocês vão apresentar para mim, através de atividades que a gente vai desenvolver durante o curso, que vocês assistiram isso daqui e aprenderam isso daqui. Como que vai ser feito? Vai ter um probleminha de programação que vocês vão ter que desenvolver o algoritmo e codificar usando linguagem C e mandar para mim, tá? Esse trabalhinho, cada um deles, né? Eu pensei aqui em 12 trabalhos, cada um deles vai contar 5 horas, né? Então, são 60 horas de aula que vocês vão ter comigo, 5 horas para cada atividade que vocês vão ter que realizar. Vocês vão ter que ter lido o material, né, ou assistido a aula que eu dei para poder desenvolver essa atividade, tá? E aí vocês mandaram essa atividade, eu corrigi, tá certo? Vocês vão ter as 5 horas aqui que eu vou atribuir, né, para essa atividade, tá? Então, quer dizer, se vocês não fizerem nenhuma atividade, vocês vão reprovar na minha disciplina por falta, tá? Não tem como. Essas atividades aqui, pessoal, no final eu vou selecionar alguma delas e vocês vão apresentar para mim, tá? Então, os 40 pontos aqui não vai ser pela entrega da atividade. A atividade de entrega vai valer presença. A nota das atividades que vocês entregaram para mim vai valer 40 pontos, né? Ou 4 pontos em 10, mas depende dessa apresentação. Então, eu vou verificar se foram vocês mesmo que fizeram essa atividade nessa entrevista que vocês vão fazer comigo, tá? Então, e aí, como é que eu vou entrevistar? Vocês me entregaram um trabalho. Eu vou pegar uma parte do código de vocês e vou fazer perguntas. Se foram vocês que fizeram, vocês vão saber explicar para mim, tá? Se não foi, vocês não vão saber me explicar, né? E as perguntas vão ser do tipo assim, quer ver? Ó? Por exemplo, a gente tem uma tarefa, né, na hora de programar, que é definir um valor para uma variável. Tá? Que eu estou criando uma variável do tipo inteira e estou definindo um valor para ela. No programa, vocês vão fazer isso demais, né? E eu vou pegar uma dessas daqui e vou perguntar, ó, por que você está fazendo essa atribuição aqui? Para que serve isso daqui no teu código, né? E você vai ter que explicar para mim. Quer dizer, quem fez vai saber explicar. Agora, se você copiou, você não vai saber me explicar. Essa que é a questão, né? Então é assim que vai acontecer essa entrevista aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque é a forma que eu tenho de saber se vocês estão aprendendo ou não nesse conteúdo. Ah, não, eu estava animado para encher meus códigos de nomes zoados, o Otávio escreveu. Uma das técnicas de programar e programar bem é a gente escolher nomes sugestivos, tá? E aí eu vou dar algumas técnicas para vocês, né? Para vocês não escolherem qualquer nome, né? Nome zoado, vocês podem até usar, mas na hora de programar, se outra pessoa for entender o teu código, depois fica difícil, né? Tem até um esquema de nomeação, o Linux, quando o Linus Torvalds dispôs o código dele, convidou a comunidade para desenvolver um novo sistema operacional, né, que ele já nomeou de Linux, né, ele, dentre os documentos que ele deixou disponível, tinha um documento, que eu vou ver se eu acho, para mostrar para vocês, que era o esquema de nomeação que ele utilizou, né, como que ele nomeou, né, as entidades do programa, as variáveis, as rotinas do sistema operacional que ele está desenvolvendo. Tá? Eu vou procurar esse documento, é um documento de 1991. Eu vou procurar, pessoal, para
para mostrar para vocês, é bem interessante, né? O Linux, para quem não sabe, só para dar uma ideia, é o código básico, né, do Android. O Android ele é uma versão do Linux, vamos pensar assim. Eu estou simplificando demais, não é exatamente isso, né? Mas e o Linux é o sistema que eu estou usando aqui, tá, pessoal? Isso daqui é a tela do Linux, né? Eu vou sugerir vocês utilizarem o Linux através de uma máquina virtual, tá? Esse Linux a gente tem várias alternativas, ele pode ser instalado como uma partição da máquina de vocês, como uma máquina virtual. E a gente tem um esquema de virtualização agora, que está sendo utilizado, bem interessante, chamado Docker, né? Que você tem acesso à máquina virtual como um serviço, né? Oferecido aí na tua máquina e facilita bastante, tá? Por que o Linux, não o Windows? Não, o Windows também é muito bom, eu vou usá-lo também, né? Mas a gente acaba se acostumando, né, com o ambiente. O Luca escreveu aqui, pensei que você estava dando aula de NI, professor. Eu não entendi qual que foi. De outro lugar. Mas por que, Vinícius? Não entendi. Do Luca, não entendi também. De Nova York. Que eu tô falando de a foto? Ah, tá. Agora que eu entendi. Eu acho que né? Mas é um dos papéis de parede do Linux, que de vez em quando eu vou trocar, tá, pessoal? Foto do wallpaper. Agora que eu entendi a brincadeira. O William falou, tem o link? Como assim, qual é o link? William, não entendi. Desse serviço de máquina virtual Linux. Ah, tá. Eu vou mostrar para vocês. Vai ter uma aula em que eu vou... vai ser uma aula prática em que eu vou ajudá-los a configurar o ambiente para vocês desenvolverem a aula, tá, pessoal? No caso quer dizer, aí a gente tem um pequeno probleminha. Eu não sei se todo mundo tem máquina para poder fazer essa instalação. Aí, se alguém não tiver acesso, pessoal, eu acho que a universidade oferece um esquema de empréstimo de máquina, ou então libera acesso ao laboratório nosso, né, mesmo na pandemia, para a gente poder fazer isso, tá? Então, quem tiver dificuldade de não ter uma máquina para poder configurar, para desenvolver essa parte prática, a universidade tem alternativas, né? Eu acho que tem uma aula de apresentação aí em que os pró-reitores vão explicar como é que isso acontece, tudo bem? O Rafael colocou 2 links aqui, né? Do Ubuntu para download e do Docker. Eu vou explicar melhor, Rafael, quando eu for fazer essa aula prática, em que a gente vai criar um ambiente juntos, tá? Essa aula não vai acontecer agora, eu tenho que falar um pouquinho de outras coisas para vocês começarem a trabalhar com isso, né? Se quiserem esperar, eu ainda vou explicar melhor como que isso vai acontecer, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui eu estou dizendo para vocês como que vai ser a parte de presença na disciplina e como é que vai ser a parte de nota da minha disciplina, tá? Vocês vão desenvolver trabalhinhos, cada conceito, cada assunto, cada recurso, né, da linguagem C que eu apresentar a vocês, vai ter uma atividade. A atividade é assim, uma situação, problema, e aí vocês vão ter que usar o que eu expliquei para vocês para poder resolver, tá? Isso vai envolver desenvolver um algoritmo. Eu não vou estar tão preocupado com o algoritmo. Talvez o Bressan que vai trabalhar isso com vocês. E vocês vão ter que fazer um código e mandar para mim, tá? Alguém perguntou para o Rafael por que usar a máquina virtual. Aí está tendo uma discussão aqui, né? O Rafael falou que vai usar a máquina virtual. É uma das sugestões que eu vou dar, tá? Eu vou sugerir vocês criarem máquina virtual para poder usar. Eu vou sugerir, vocês vão poder instalar o C para trabalhar dentro do Windows também, quem for usar o Windows. E eu vou sugerir criar uma partição. Vocês podem criar uma partição na máquina de vocês para trabalhar com Linux também, tá? Podem usar o Windows, não tem problema nenhum. Só que assim, eu vou tentar padronizar um ambiente para ficar mais fácil de explicar para vocês. Para a gente usar as mesmas ferramentas, para a gente não ter, na hora que eu estiver apresentando vocês sabem o que eu estou fazendo, tá? Tudo bem, pessoal? Aqui está tendo uma discussão, vai usar a VirtualBox. A ideia minha, uma das propostas vai ser usar o VirtualBox, tá? Ou então uma partição, ou então usar uma máquina virtual, usando o Docker, né? Que eu vou explicar para vocês. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Usei a gente tem mania, pessoal de computação, de usar siglas e citar tecnologia sem explicar. E eu vou tentar ser o mais didático possível. Então, para quem nunca ouviu falar sobre máquina virtual, para quem nunca ouviu falar sobre Docker, sobre linguagem C, etc. tal, não apavora. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, resumidamente para poder ensinar vocês a programarem, eu vou ter que explicar para vocês como é que vocês vão organizar a máquina de vocês, né? Windows, Linux, etc. tal, para que vocês tenham os recursos necessários para programar.
programar, tá? Então isso nós vamos fazer juntos, eu não vou fazer de uma hora para outra, não. Pela discussão que eu tô vendo aqui, pela conversa no bate-papo, eu imagino que tenham pessoas que têm alguma experiência, ou porque já iniciaram curso em outras instituições, ou porque já fizeram um curso técnico na área de tecnologia, ou porque fizeram outros cursos, ou porque é curioso, assim, gosta tanto da área de computação que começaram a fazer curso por conta e já tem alguma experiência, né? Eu percebo pelos comentários que estão escrevendo aqui. Quem não está entendendo que os colegas estão escrevendo, pessoal, não apavora, né? Esse curso não é só para quem já domina tecnologia. A ideia é colocar todo mundo no mesmo nível. Daqui a pouco estaremos usando as mesmas linguagens e todo mundo vai estar entendendo igual, né? Para quem não tem essa experiência, essa bagagem anterior, o que eu estou falando nós vamos ter um ambiente comum, né, padronizado, que usaremos para que vocês desenvolvam a prática da medicina. Mas eu vou fazer isso numa outra aula, não é hoje não. Hoje eu estou apresentando as regras do jogo, né? Como é que as aulas vão acontecer, como é que eu vou contar presença na aula e como é que eu vou dar nota, basicamente isso. Tudo bem? Dúvidas até aqui? E aí, pessoal, o finalzinho do meu planejamento é quais os títulos que eu vou utilizar, então tá aqui, e como é que vai ser a minha avaliação, né? Então, na verdade, a minha avaliação vai ser uma nota só, minha e do Paulo, tá? Eu sou responsável, as atividades que vocês vão desenvolver na minha parte da disciplina corresponde a 40% da nota e o Bressan corresponde a parte de 60% da nota. A minha nota, os 12 trabalhos aqui, né, correspondem às presenças e vão corresponder à nota. Mas essa nota aqui vai ser atribuída só quando vocês me apresentarem esse trabalho. Essa apresentação é uma entrevista individual com cada colega, tá? O pessoal, assim, parece que eu estou intimidando, falando que não pode trocar ideia com o colega. Não, muito pelo contrário. Eu vi uma iniciativa de um colega hoje, criando um grupo de WhatsApp. Vocês vão ter outros mecanismos de interagir. E eu acho essa interação muito interessante, entendeu? Vocês podem trocar ideias, né? Vocês vão poder tirar dúvidas comigo ou com os colegas. E às vezes o colega vai explicar de um jeito melhor do que eu. Eu não tenho essa vaidade, não, de achar que só eu e que vou saber explicar e que vocês vão se entender só comigo. Não, às vezes um colega vai explicar e vocês vão entender melhor. E eu até eu acho isso muito interessante, isso ocorra. Então eu até motivo. A intenção é que todo mundo aprenda. A analogia que eu vou fazer aqui, pessoal, que eu uso sempre é o seguinte. Aí, ó, o colega está dizendo um outro mecanismo que é o Discord, né, para trocar ideia. Eu até pensei, Rafael, em criar uma sala, um host no Discord também, né, para a gente poder compartilhar, né? Tem várias formas, tá? O Rafael já criou. É uma outra forma também de vocês comunicarem, interagirem, né? Eu pensei até fazer meu curso no Discord, mas aí eu encontrei algumas dificuldades lá e eu acabei decidindo usar esse ambiente padronizado mesmo. Mas em algum momento eu posso criar a gente sair da nossa sala e ir para outros ambientes para a gente poder experimentar, tá? O Discord é um outro ambiente, pessoal, para a gente poder interagir, vamos pensar assim, tá? Só de jogos que usa muito e é bem legal, tem muita facilidade. Mas deixa eu não me perder do que eu quero falar. Vocês podem se intimidar um pouquinho com essa apresentação de trabalhos, achar que todo mundo tem que trabalhar sozinho. Não, vocês vão poder interagir. Só que eu quero que todo mundo aprenda, tá? E aí, a analogia que eu faço é a seguinte, ó. Ninguém consegue aprender a dirigir no banco do passageiro. Eu não conheço ninguém que aprendeu a dirigir um carro se não pegar no volante, se não mexer em marcha, se não acelerar, etc. Essa analogia eu vou fazer com programação. Eu não sei de ninguém que aprendeu a programar se não programar. Quer dizer, você ficar assistindo o colega desenvolver código e depois copiar o código dele e me entregar, você não aprendeu a programar. Se você não fizer, se você não digitar, você, na hora que digitar, mandar compilar, não encontrar erro, se não você passar por essa experiência, né, de errar, você não vai aprender a programar, tá? Então, por isso que eu vou fazer essa entrevista individual, que aí eu tenho como verificar se a pessoa aprendeu ou não, né? Eu vou fazer questões de que quem aprendeu a programar vai saber me responder, né? E aí eu vou atribuir nota. Caso contrário, não. Então, assim, se você não tentar, você não vai aprender, tá? E eu vou estar criando depois um outro horário para tirar dúvida. Para o pessoal que tem alguma dúvida, a gente abre uma sala, vocês compartilham tela comigo, eu tenho como ajudar. Essa que é a ideia, tá? Essa disciplina, pessoal, todo professor vai falar, essa disciplina é mais importante do curso. Eu vou falar também, a disciplina é mais importante do curso. Por quê? Porque é a base, né? É o fundamento. Vamos pensar, assim, uma teoria, um aprendizado como
um muro que a gente está construindo, certo? Então, isso daqui, esses fundamentos são o alicerce desse muro, é a base do muro, né? Que vocês têm que construir bem, porque senão esse muro vai cair, né? Não tem como você colocar um muro, começar o muro pelo topo do muro. Então, como é que eu vou falar para vocês sobre processamento de imagem, inteligência artificial, né? Que é um tijolinho lá do topo desse muro da ciência da computação, se vocês não têm uma base bem sedimentada, uma base bem construída, certo? Então, esses assuntos aqui, algoritmo, estrutura de dados, linguagem de programação, lógica digital, essa é a base. É em cima dela que a gente vai construir esse muro. Então, se vocês não desenvolverem essa base bem firme, bem sólida, vocês vão ter dificuldade. Podem até trocar ideia depois com o colega, vocês vão ver. Pessoa que não domina muito programação vai ter dificuldade, vai penar no curso. Até uma hora entender que tem que aprender a programar, que senão não vai evoluir no curso. Tá? Então, e não é um bicho de 7 cabeças, tá? Existe, inclusive, um trabalho aí, né? Até a Sociedade Brasileira de Computação tem ideia de, em algum momento, incluir, né, a parte de programação, essa parte básica aqui, né, inicial do curso, no ensino médio, né? As pessoas começarem a aprender a programar no ensino médio. Por quê? Porque, de certa forma, vocês já programam e não sabem, tá? Então, na hora que vocês estão selecionando opções em aplicativo, na hora que vocês estão instalando, na hora que vocês estão agendando, né, tarefas e coisas do tipo, de certa forma, vocês estão já usando de algoritmo, vocês já estão programando, direta ou indiretamente, sabe? Então, quer dizer, isso já é o básico. Só que a gente vai aprender usando linguagem. A gente vai aprender como que a gente vai comunicar essas tarefas, né, para um computador. Para isso, a gente vai ter que ter uma linguagem para programar, uma linguagem de programação, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui durante, tá? Então, esse é o programação, né? O meu programa de ensino resumido, né? Um checklist, né? Terminada essa aula, vocês podem imprimir isso daqui, pregar num quadro aí de vocês já têm exatamente como é que eu pretendo desenvolver todo esse conteúdo, tá? E aí, cada conteúdo desenvolvido, vocês vão ticando aí, a gente vai ter cumprido essa tarefa aqui do planejamento. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ó, e como é que vocês vão estudar? Né? Vão ter os slides das aulas, né, que eu organizei aqui, né? Então, a aula de apresentação da linguagem C, vocês vão poder baixar e assistir, né? E acessar. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Isso daqui eu vou deixar para amanhã, tá, pessoal? Para não ficar muito cansativo. Então, as minhas aulas estão organizadas aqui nesses slides, estão disponíveis para vocês, mas além desses slides, eu separei aqui um material que eu encontrei também disponível na web, tá, pessoal? Alguns livros de apostila, tá? Então tem a apostila minha, eu chamo de notas de aula. Eu não gosto do nome livro nem apostila, tá? Só algumas anotações que eu fiz. Se vocês tivessem aula presencial, isso daqui é o que eu ia escrever no quadro, tá? Não tudo isso, é óbvio, mas eu ia... Esse material não é tão novo, né? É um material que eu fui organizando, evoluindo, é baseado num dos títulos que eu deixei disponível para vocês, o livro do Kernighan, do Tenenbaum, né? E aí eu conto um pouquinho da história, vou discutindo. Então eu organizei meu material de jeito, vocês têm aqui em texto dessa forma e eu coloquei slide também para vocês. Então esse é o meu material, eu vou utilizar ele principalmente como livro texto. Além disso, eu encontrei os livros aqui disponíveis, ó, tá? Então em inglês, alguém vai falar, poxa, mas é em inglês. Mas vocês vão ver que esse texto em inglês aqui, é bom brigar um pouquinho a leitura em inglês, porque grande parte da documentação que vocês vão encontrar tá em inglês, né? Ah, eu não sei inglês. Tá, mas quebra um pouquinho a cabeça, copia e vai colando no Google Tradutor, né? E aí vocês vão assimilando. O inglês, pessoal, são 4 habilidades distintas, né? Que você consegue desenvolver de forma separada, por incrível que pareça. Quer dizer, linguagens naturais de modo geral, né? É o ler, o escrever, o falar e o entender. Quer dizer, você pode falar sem entender, você pode entender sem falar, você pode ler sem saber escrever, você pode escrever sem saber ler. Parece estranho, né? Mas acontece, certo? O ler é uma das habilidades que vocês vão precisar nos cursos de computação, né? E isso a gente vai desenvolvendo lendo, né? Quer dizer, você já tem uma estrutura básica da língua que aprender no ensino médio, basicamente. Vocês vão ter que desenvolver, né, para criar uma certa fluência dentro do curso, a parte do inglês técnico. Vai ter uma disciplina, tá, de inglês técnico, né, que ensinar vocês macete, né, de conseguir extrair significado, né, do texto e formar um vocabulário técnico para poder fluir
um pouquinho nessa leitura, tá? Então tem os textos aqui em C, em inglês, né? E tem esse livro aqui, pessoal, que eu encontrei, que é o livro texto também, tá? É dele que eu fiz o meu material. Ele está disponível, achei num site, né? E eu vou colocar depois aqui para você, tá? Além disso, tem títulos também na nossa biblioteca virtual, que depois, na aula de manhã, eu vou selecionar alguns e apresentar você. Tá? Além disso, tem esse livro aqui do professor Sildular Pereira, que é um professor da USP, e tem um material também de C, pessoal, num site, eu não coloquei aqui, que é de um professor da USP também, é Paulo Filósofo. Ele tem um material na página dele muito legal também de C, algoritmos em linguagem C. Ele tem um livro e ele tem uma página também que ele construiu, que tem várias coisas. Então tem vários conceitos aqui que a gente consegue extrair de lá, tá? É um outro material que eu vou deixar disponível para vocês. Então, e tem muitos, tem curso online, eu vou ver se acham as videoaulas legais aqui para deixar disponível para vocês também. Eu achei uma aqui em inglês, cara, é muito bom, mas eu vou deixar, eu vou organizar esse material, vou ampliar isso daqui para vocês também, tá? Como material de apoio. O Lucas escreveu aqui, você já recomenda já começar a ler essa apostila, professor? Eu vou pedir para vocês lerem o capítulo 1 da minha apostila aqui, tá? Essa parte aqui de apresentação, que é basicamente o que eu vou falar. Não sei se vai dar para entender, porque vai ter uma explicação. Tem algumas coisas aqui que vocês vão ver que vai ser melhor entendido na hora que eu tiver explicado, certo? Mas é basicamente o que a gente vai fazer na aula de amanhã. Esse capítulo 2 aqui. Capítulo 1 e capítulo 2 da minha apostila, leiam para a aula de amanhã. Tudo bem? E dá uma lida também nesse capítulo iniciais aqui do livro do Herbert Schildt. Eu falei Tenenbaum? Não, Herbert Schildt. Essa parte inicial aqui vocês já podem dar uma lida. A origem da linguagem C, né? E o capítulo 3 aqui, ó. São 15 páginas. Vocês já podem ler também para a aula de amanhã. E aí eu vou tirar dúvidas. Anotem, pessoal, dúvidas, assim, ó. Compilação. Aparece a palavra compilação. O que é compilação? Você pode até procurar em dicionário e tal. Mas se vocês acharem que é muito técnico, anotem. Aí vocês vão me perguntar na aula de amanhã, tá? Tá lá, compilação separada. O que é compilação? Eu já ouvi essa palavra, mas não sei exatamente como é que funciona. Interpretação, link edição, tá vendo? Tem uma série de termos que é o que eu pretendo tentar explicar para vocês amanhã, tá? Então é o capítulo 3 aqui do livro, que está disponível, vocês leiam também. Capítulo 2 da minha apostila e capítulo 3 desse livro, tá? Desse material aqui, vamos ver. Deve ser a parte inicial aqui também. Origem da linguagem C. Dá uma lida nisso, que é o que a gente vai trabalhar. O Turbo C aqui não vai fazer sentido, porque a gente nem usa mais esse ambiente. Borland foi uma empresa forte na parte de linguagem de programação em determinado período. Depois ela foi perdendo espaço, ela chama-se hoje Enterprise, né? E não... Quer dizer, tem produtos, mas não é mais linguagem de programação. Linguagem de programação era vendida há um tempo atrás, até muito tempo, até pouco tempo atrás, sabe? Hoje em dia não. As linguagens são oferecidas, né? A gente tem acesso a principais compiladores de forma gratuita. O Luca pediu para dizer o que é para ler de novo. É o capítulo 3 do livro do Herbert Schildt e o capítulo 2 da minha apostila. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando aqui, né? Eu estou explicando para vocês nosso espaço. Então eu vou deixar aqui o plano de ensino resumido, o checklist do curso que a gente vai desenvolver. Temos aqui as apostilas e os livros que vocês vão usar como fonte, né, de consulta principalmente, e tem minhas aulas. O curso é muito prático, vocês vão ver. Toda aula a gente vai estar desenvolvendo uma série de códigos. Então a sugestão que eu vou dar para vocês é criar um ambiente assim com duas telas. Ó. Por exemplo, tá me assistindo, né, numa tela e o outro espaço aqui da tela, vocês vão ter um ambiente de desenvolvimento, né? Então, aqui tá meio carregado, né? Que a tela tá muito grande, mas vocês podem diminuir aqui o tamanho da tela, né? E aí vocês vão ter a oportunidade de assistir o que eu tô falando e fazer ao mesmo tempo, tá? Essa é uma alternativa. Uma outra alternativa que eu vou propor é o seguinte, vocês assistam a aula toda, vai estar gravada, aí depois vocês vão assistir a aula e tentar realizar, né, as atividades que a gente desenvolveu em sala. Seria uma outra forma também de experimentar tudo que a gente está fazendo, certo? No final de toda a aula, vocês vão ver, eu vou deixar aqui uma aula gravada. Como é que é essa aula gravada? Eu tenho um canal no YouTube, eu vou processar essa aula. Basicamente, o que eu faço do processamento normalmente eu compacto essa aula. Uma das coisas que eu faço é retirar os momentos de silêncio. Vários momentos eu estou aqui digitando, eu não estou falando nada, e aí eu posso cortar, fazer esse trecho do vídeo ficar mais rápido, sabe? Então, assim, minha aula, por exemplo, a aula de apresentação previa aqui 1 hora. Na hora que eu fizer a compactação, ela vai gastar o quê? Uns 30, 40 minutos. Então, ela fica mais compacta, mais ágil, tá? Inclusive, meu vídeo, vocês vão ver, ele dá umas cortadas quando eu faço isso. É um filtro que eu estou utilizando
programa que faz esse processamento. Aí eu publico aqui, né? Vocês vão poder clicar e aí vocês vão assistir no YouTube a aula que foi gravada, do jeitinho que foi. Essa tela aqui que vocês estão vendo, tá? A Maria Eduarda perguntou para mim aqui, teremos alguma atividade para entregar durante a aula ou elas sempre terão datas definidas? Terão datas definidas, tá? A prática que a gente vai desenvolver por exemplo, o início da atividade que vocês vão ter que desenvolver para mim entregar depois. Normalmente os trabalhos vão ser assim, é um código que a gente começa a desenvolver junto e aí eu peço algumas modificações, vocês vão ter que entregar para mim depois. Então a gente vai fazer um pedaço juntos, que eu faço em aula e vocês podem estar tentando reproduzir juntos e vocês depois vão me entregar o que eu pedi para fazer modificado, entendeu? Alguém ligou aí, depois desligou o áudio, quem foi? Se quiser falar, pessoal, pode falar, se vocês estão com vergonha de falar. Eu acho que, eu não sei se algum professor já fez uma dinâmica dessa, de todo mundo se apresentar para todo mundo, fizeram isso ou não? Ah, já sim? Então tá, beleza. Então não vou fazer de novo, vocês já se conhecem um pouco, né? E vão ter oportunidade aí, né? Eu sugiro, né, que vocês se encontrem virtualmente aí, né, em videochamadas, etc. Tal. Quer dizer, tudo isso que está sendo negado pra gente aí nessa pandemia, a gente vai ter que criar outras formas, né? E comigo também, tá? Eu vou ter por exemplo, eu tenho um momento que eu fico na minha sala para tirar dúvida. Eu vou criar um espaço desse para vocês também, tá? Uma sala que eu vou entrar e vou estar disponível. Quem entrar, quiser tirar dúvida, eu vou tirar dúvida, tá? Porque senão não acontece, né? E as atividades vão estar aqui, ó. Vocês vão ver como é que eu vou fazer para vocês. Vai ter a descrição da atividade num documento e aí vai ter um linkzinho que você clica para poder mandar o arquivo do computador de vocês para mim, né? E aí eu corrijo essa atividade, faço algum comentário, etc. Vocês têm como verificar dentro desse próprio ambiente, né? E a nota final vai ser na apresentação, conforme a gente já combinou, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Então, beleza. Quem falou? Tudo certo, né? Então tá, pessoal. Então, assim, a minha primeira aula é isso. Explicar para vocês as regras do jogo. Pensar assim, né? Como é que tudo vai funcionar. E aí eu vou publicar essa aula. Vocês vão ter a oportunidade de ver como é que vai ser a aula gravada, né? E na aula de amanhã é que eu vou começar, né? Então, opa, não. É aqui, ó, o primeiro slide aqui, é o capítulo 3 do livro, o capítulo 2 da minha apostila que eu vou desenvolver nessa aula, na aula de apresentação, tudo bem? Então eu agradeço todo mundo aí, né? Minha aula vou gastar assim de 1 hora a 1h30, não vou gastar mais do que isso, que senão fica muito cansativo, ainda mais em curso online, tanto para vocês quanto para mim. Né? E como é um curso online, o jeito que eu programei aqui, eu consigo desenvolver o conteúdo nesse tempo, tá? Para não ficar cansativo para vocês nem para mim. Tudo bem, pessoal? Então eu agradeço, né? Sejam bem-vindos, né? Espero que todos estejam bastante animados, né? E eu tô, para a gente desenvolver um curso bem interessante aí, para todo mundo fique motivado, né? E seja um pontapé inicial assim bem bom. Tá? Se quiserem falar comigo também, podem mandar mensagem, né? Se for necessário, eu abro uma sala para a gente tirar dúvida usando um esquema similar a esse aí. Tá? Eu vou interromper então a gravação.